E me conta, o que que faz um fitoterapeuta? Qual que é o papel do fitoterapeuta? Eu quero muito, dentro desse podcast, esclarecer tudo que eu puder em relação à fitoterapia, porque poucas pessoas conhecem e poucas pessoas sabem o quão bom é. Sim. E não estou puxando o saco, não, é porque eu entendo que é. Mas conta pra gente, o que é um fitoterapeuta? Tá. O que ele faz? Bom, e de fato, são poucas as pessoas que conhecem. Geralmente, quem conhece são pessoas que ou tiveram avós também que faziam chás em casa, ou são pessoas que já são enveredadas para as plantas medicinais, já gostam da vida mais natural. Tem um gostinho. Tem um gostinho. Mas a grande população que está sofrendo com saúde ainda não sabe que isso é uma opção para eles tão valiosa. Então, o que o fitoterapeuta ele faz? Como a própria palavra diz, né? Ele é um terapeuta das plantas medicinais. Então, fito de plantas e terapeuta do profissional que aplica as plantas medicinais. Então, nós atendemos as pessoas com uma queixa de saúde, né? Essa queixa de saúde ela pode ser desde uma pessoa que está com uma gripe recorrente, está ficando muito doente facilmente, e ela faz um tratamento, até doenças mais complexas, né? Então, doenças crônicas, doenças neurológicas, doenças autoimunes, problemas mais avançados, digamos assim. Então, a fitoterapia, né, a nossa atuação, ela não vai ficar limitada a um número específico de doença. Uhum. Porque dentro da nossa visão, toda doença tem a sua causa e toda causa, quando determinada, quando investigada, ela pode ser tratada com uma planta medicinal. Sim. Né? Então, obviamente que esse tratamento, ele não vai, isso é um pensamento meu, eu sei que tem outros profissionais da área que pensam diferente, mas é um tratamento que não vai contra o tratamento médico tradicional. Sim. É um tratamento complementar, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Exato, uma coisa não exclui a outra. Então, existe um pouco dessa guerra, né? De, poxa, ou a planta medicinal não presta, ou o medicamento não presta, né? Na verdade, existem situações que você vai precisar de um medicamento alopático, e existem outras situações que a alopatia tradicional, o tratamento tradicional não vai ter ferramentas, e a fitoterapia tem. Sim. Então, em resumo, o que o fitoterapeuta faz? Ele ajuda as pessoas a recuperarem a sua saúde através das plantas medicinais. Sim. Como que é feito isso? A pessoa passa por uma consulta, vai passar por uma anamnese. Geralmente, essas pessoas que vêm até nós, isso é importante falar, elas já vêm com uma queixa de saúde. Geralmente ela já vem diagnosticada pelo médico. Sim. Né? Então, no nosso caso, nós não fazemos um diagnóstico. Ela já vem diagnosticada. Ela já vem diagnosticada. Né? Então, e aí se a pessoa, né, por exemplo, ela está passando mal, ela está tendo diversos sintomas, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela não foi ao médico verificar, não foi fazer exames, essa pessoa a gente não vai atender. É muito bom colocar isso, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, vou lá, tô com algum problema X, eu vou lá no AOC para ver o que é. Isso. Não. E aí a gente sempre faz esse filtro. Uhum. Né? Então, às vezes as pessoas entram em contato com a gente sempre vai perguntar, você já passou por um médico? Você tem um diagnóstico? Você usa alguma medicação já? Não. Então, a gente não vai poder te atender agora. Primeiro você vai passar por um médico. Geralmente a gente até recomenda que tipo de médico ela precisa procurar para ela não perder tempo. E depois ela pode ser tratada com a gente. E isso mostra um respeito, né? Uma ética também com a outra profissão. Porque Sim. às vezes, igual você falou, uma coisa não atropela a outra, uma coisa não exclui a outra. Exato. Não dá para eu simplesmente, eu sou fitoterapeuta, que se lasque todos os médicos que tratam com alopatia. Não é assim, né?
Sim. E isso, quem trabalha com isso tem que tomar cuidado, porque hoje em dia o Google, ele é o médico dos médicos, né? Vamos Exato. colocar assim. Então, as pessoas, elas têm vários sintomas, elas pesquisam no Google. E como eu recebi esses dias, eu até citar um caso, a pessoa falou assim, olha, tô com síndrome do intestino irritável, você trata? Falei, é possível fazer um tratamento. Você já foi ao médico, a um gastro, né? verificar o que é? Porque se você está com dor no intestino, com diarreia ou com constipação, pode ser muitas coisas, inclusive câncer. Sim. Que é sempre que o Google dá, né? O Google vai dar câncer ou morte. Exato. Então, aí a pessoa já... Não passei no médico. Eu falei, mas e como que você sabe que você tem esse problema? Algum médico falou? Não, eu vi que o Google trouxe vários sintomas que eu tenho e é síndrome do intestino irritável. Então, se o profissional não tem esse cuidado, ele ia atender uma pessoa que não tem um diagnóstico e iria passar por cima do caminho que a pessoa precisa percorrer. E poderia ocasionar que o seu tratamento fitoterapêutico não funcionasse. Não funcionasse. E aí eu ainda te jogar a culpa, tipo, fiz lá o tratamento e não funcionou. Mas por quê? Exato. Porque existe todo um processo para entender o que realmente é. Sim. Pode ser N coisas, pode ser milhões de coisas. Exato. E aí você sabendo o que é nisso aqui, você já vai ter mais ou menos onde mexer. Né? Exatamente. Então, esse é um cuidado que nós, como fitoterapeutas, a gente precisa ter. E a gente respeita isso cegamente. Assim, a gente segue, isso é uma premissa que a gente nunca vai sair dela. E, além disso, o fitoterapeuta é aquele que vai aplicar, na minha visão, ele não vai aplicar somente plantas medicinais. Ele vai aplicar os recursos da natureza. Tá? A natureza ela tem vários recursos. A planta é um desses recursos. Então, quando a pessoa vem, ela passa por uma anamnese, a gente avalia o que ela vai precisar. Obviamente que o tratamento principal são plantas medicinais. Mas em muitos casos, por exemplo, como ansiedade, a gente sabe que tem outros recursos que podem ajudar, né? Os óleos essenciais a aromaterapia, ela está dentro da fitoterapia, porque é uma extração de uma planta medicinal, então é um fitoterápico. Então eu uso da fitoterapia e não sabia, porque aqui em casa óleo é essencial para tudo. Exato. Você faz uso da fitoterapia. Não sabia. É que acabou tendo uma divisão ali conceitual apenas, mas é como se desenvolveu, né? Mas você tem o sol, é um recurso da natureza. Nossa, sim. Que muito importante. Muito importante e que ajuda a regular diversos hormônios internos e tem um benefício na ansiedade. Humor. Total. Você tem o contato com a natureza. Então, você está em contato com a natureza, você andar descalço 10, 15 minutos por dia em contato com a grama, respirando um ar mais puro. Isso também é usar a natureza a seu favor, para sair um pouco, né, no caso da ansiedade que eu estou citando aqui, para sair um pouco do ritmo ali, talvez. E também recursos internos, que são da nossa natureza interna. Sim. Respiração. Então, como você usar a respiração para modular a parte interna do corpo, o relaxamento, a capacidade de relaxar o corpo. Então, os elementos, isso tudo a gente vai acoplando nesse tratamento conforme a pessoa está aberta para isso, né? Tem gente que, né, vai olhar respiração, meditação, fala, andar descalço na grama, fala, que esse cara tá falando? Eu só quero um remédio para passar. Mas então, sabe o que é? Aí eu vou te explicar o que acontece, e essa geração tá muito assim. Querem tudo para já, tudo para ontem. Sim. Quando você tem uma dor de cabeça e você poderia, sei lá, buscar entender a causa daquela dor de cabeça, o que você faz? Você já vai pro remédio porque você quer se livrar daquela dor de cabeça. Sim. Você quer tudo instantâneo. Até brinco com o pessoal que eu chamo de geração micro-ondas. 1, 2, 3, tá pronto, é isso aí, vambora, resolveu. Sim. Ninguém quer entender o porquê. Um exemplo, aqui pelo menos eu faço isso e a minha esposa também. Tô com dor de cabeça? Deixa eu ver se é falta de água.
Aí eu bebo água. Ah, não é. Beleza, mas já bebi água. Deixa eu ver se é fome. Ah, não é. Beleza. Deixa eu ver se é alguma coisa que eu deixei de fazer, por exemplo. Eu percebo que se eu não tomo meu café de manhã, a dor de cabeça vem por conta da abstinência do café. Uhum. Então, foi o café. Eu vou tentando entender antes de ir buscar um remédio pra tomar. Pra entender o que é. Porque às vezes você não... A sua dor de cabeça, a maioria das vezes é água. Beba água, passou. Uhum. Eu comigo é assim. Sim. Né? Eu vou pegar um gancho do que você falou, assim, fugindo um pouquinho. Eu concordo com essa questão do imediatismo, né? A gente vive assim e a gente tem sempre se policiar muito hoje em dia para não cair nesse imediatismo, né? A gente mesmo não se comportar desse jeito. Mas aí pegando o gancho do café. Sim. O café preto, quando você toma ele, é uma fitoterapia. Sim. É um modo da fitoterapia. Por quê? Não sabia. Você pegou um fruto. Então, a fitoterapia é o uso das plantas medicinais. As plantas medicinais são todas as partes da planta. Uhum. Raiz, caule ou tronco, casca, entrecasca, que é a casca que fica entre o tronco e a casca. Então, é a entrecasca. As folhas, as flores, os frutos, as sementes dos frutos. Então, tudo aquilo que está na planta ou na árvore é fitoterapia quando você aplica na saúde. Então, o café é o fruto, Sim. né? Você faz todo o processamento do café e você faz a extração do café. Então, eu sempre brinco com meus pacientes que você não toma café. Você toma o extrato do café. Né? É verdade. E olha como muitas pessoas vão falar, mas isso aí não funciona, fitoterapia não funciona. Bom, tá aqui uma prova que funciona. O Davi, quando ele fica um dia ali sem o café, ataca a dor de cabeça. Uhum. Ou seja, extraiu a cafeína de dentro do grão, de dentro do fruto. Essa cafeína, o corpo se acostumou com ela, então ela tem uma ação... Tem uma ação dentro do organismo. Dentro do organismo. Você fica mais acordado, de fato, causa ali um efeito biológico no corpo. Estimulando. E quando você fica sem, você tem dor de cabeça. Ou seja, uma certa, vamos dizer, uma abstinência. Então não é abstinência. Me corrija se eu estiver errado. Não, uma certa... o termo está certo, não está errado. Você tem o efeito colateral pela falta daquela substância que o seu corpo já se acostumou. Uhum. Né? E quando você toma, passa. Sim. Mas eu até te faço um desafio. Se você ficar... Eu falo isso porque eu fiz recentemente esse desafio. Se você ficar uma semana sem tomar café, os 3 primeiros dias vão ser insuportáveis. Então, eu não vou aceitar desafio. Como eu te falei lá fora, eu sou do café, Renato do chá, não tem como. Então, mas por que eu tô brincando com isso? Porque se você ficar, de fato, você tem ali 2, 3 dias que você vai ficar com muita dor de cabeça, você vai ficar fraco, uhum. Pode até dar mal-estar, tontura. Só que depois do 3º dia, 4º, 5º dia, o seu corpo começa a não sentir mais a falta. Sim. Porque ele se recuperou, ele conseguiu se adaptar novamente sem aquela substância e agora ele está funcionando corretamente. Uhum. Entendeu? Então, isso prova que a fitoterapia funciona. Muito. Verdade. Tá? Olhando por esse lado, sim, não é simplesmente uma abstinência daquilo, não. Tem todo um porquê. Tem. Então, porque tem uma substância ativa lá dentro do grão do café que entra em contato com o meu corpo, com os receptores do meu corpo, receptores químicos que todo mundo tem nas células, né? Em todas as células existem receptores, e essa substância química, que no caso vem da planta, né? Ou uma substância química que vem de um medicamento sintético, o que vai fazer? Ele vem e é como se fosse uma chave de uma maçaneta. Ele se encaixa naquele receptor e produz um efeito terapêutico. Sim. Ou tóxico, dependendo da dose. Né? Então, e é engraçado que esse é um paradoxo, uma dicotomia, vamos dizer assim. Porque
tem muitos outros profissionais, médicos, eu vou colocar os médicos que são... Eu conheço muitas histórias dessa, que o médico fala assim, não, fitoterapia não funciona, isso é coisa ultrapassada, isso é coisa medieval. Mas quando tem uma planta que ele acha que pode atrapalhar o tratamento, ele fala, não, isso aí não toma porque pode intoxicar. Uhum. Mas se intoxica, também cura. Sim. Então, como não funciona? Porque é aquela Se famosa se ele não ligasse pra planta, ele não... Ele não ia nem se preocupar, não. Isso aí não funciona, então também não vai intoxicar. Exato. É aquela frase, né, famosa. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Uhum. Então, tudo é remédio e tudo é veneno. Incluindo os medicamentos sintéticos e também as plantas medicinais. Sim. Então, esse é uma prova de que a fitoterapia funciona, né?